Muito bem, então vamos iniciar ficando em pé e invocando sobre nós a luz do Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Do livro do Deuteronômio. E agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que vivais e entreis na posse da terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dará. Nada acrescenteis ao que vos prescrevo, nem tireis nada, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos prescrevo. Vossos olhos viram o que o Senhor fez contra Baal-Pegor. Todos os adoradores de Baal-Pegor, o Senhor vosso Deus os exterminou do vosso meio. Ao passo que vós, que fostes fiéis ao Senhor vosso Deus, estáis vivos até hoje. Vede, eu vos ensinei leis e decretos, conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar, e da qual tomareis posse. Guardai-os e ponde-os em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência diante dos povos. Ao tomarem conhecimento de todas essas leis, dirão: sábia e inteligente é, na verdade, esta grande nação. Pois qual é a grande nação que tem deuses tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E qual a grande nação que tenha leis e decretos tão justos quanto toda esta lei que hoje vos prescrevo? Palavra do Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque és próximo. A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Te agradecemos, Senhor, porque não apenas nos olhas, falas conosco, escutas a nossa voz. Te louvamos, ó Pai, pela tua presença em nosso meio. Amém. Queridos irmãos, que maravilha estarmos aqui reunidos novamente, e Deus seja louvado pela perseverança sua. Diz a Sagrada Escritura: quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. Os bons propósitos que começamos, que bom, mas aqueles que damos continuidade, esses melhor ainda, porque são esses que nos vão colocar no reino dos céus. Jesus Cristo prometeu o reino àqueles que forem perseverantes até o fim. Por isso, Deus seja louvado, porque você é perseverante. Vamos nos lembrar muito rapidamente, bem rápido, dos nossos primeiros encontros.
todos aqui estavam presentes, né? Acho que sim. Primeiro encontro. O que é o ser humano? Eu resumi o primeiro encontro que o Pedro fez como Deus é amor. Olha, o amor não é solitário. Para que exista amor, é necessário que exista o que ama, o que é amado e o amor. Se faltar uma dessas peças, não existe amor. Por isso, Deus é Pai e Filho e Espírito Santo. O Pai ama, o Filho é amado, o Espírito Santo é o amor. Deus é amor e não é solitário. E fez o ser humano, fez a mim e a você, a sua imagem e semelhança. Isso quer dizer o quê? Nós somos imagem e semelhança do amor, porque nós somos amados, capazes de amar e capazes de responder ao amor. Deus não criou a gente por acidente. Deus criou cada pessoa humana sabendo o que fazia e com um destino, a comunhão de amor. Nós fomos feitos para isso, para amar e sermos amados e estarmos em comunhão de amor. Se fizermos isso, nosso destino vai estar completo. Só que só é possível estarmos em comunhão de amor se estivermos com Deus. Porque Deus é amor. Amor sem Deus não existe. Porque Deus é amor. O amor humano é uma imagem e semelhança do amor divino. Sem Deus, a imagem some e a semelhança desaparece. Por meio da comunhão visível entre nós estamos em comunhão com Deus. E é por causa da comunhão com Deus que conseguimos estar em comunhão entre nós. Qual é o grande mandamento da lei? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, toda a tua inteligência e ao próximo como a ti mesmo. Faze isto e serás humano. Faze isso e serás feliz. A comunhão, agora eu vou para o segundo encontro. Comunhão só é real quando a gente conhece. Ninguém está em comunhão com uma ideia. Comunhão é uma relação entre pessoas que se olham nos olhos. Comunhão é uma relação entre pessoas que se dão as mãos. Nós só estamos em comunhão com Deus se conhecemos Deus. E esse conhecimento não é um conhecimento teórico. A gente não está aqui para fazer filosofia. Esse é um conhecimento de vida. Assim como a mãe conhece o filho, mesmo antes do filho aprender a falar, a mãe sabe que choro significa cada coisa. E a mãe sabe o que fazer para conseguir um sorriso da criancinha. Assim também, esse conhecimento, nós conhecemos e somos conhecidos por Deus. É isso que significa revelação. Revelação significa conhecimento de amor. Deus se revela. Ele não só revela coisas sobre ele mesmo, mas ele mostra uma face. Essa imagem que eu coloquei aí não é de à toa, não. É esse o modo como Deus se revela. Com um beijo. O Filho nos beijou os pés. O Pai nos beija a fronte. O Espírito Santo nos beija enchendo o coração. Essa é a revelação de Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. É o que ama, é o que é amado e é o amor. E ele nos revela assim, nos salvando da morte. Aliás, no tríduo nós vimos essa face. Revelação significa ver uma face. E nesse tríduo pascal que nós celebramos, nós vimos essa face de Deus. Ele lavou os meus pés, me deu vida
e me encheu com o Espírito Santo. A revelação é uma face. Não é apenas saber coisas sobre Deus. O diabo sabe muitas coisas sobre Deus, mas não ama. O diabo não acolheu a revelação, mesmo sabendo muitas coisas, porque ele não viu a face com amor. Deus se revela porque mostra a sua face para que nós possamos amar e ser amados. É ter um acesso real a Deus. Conhecer Deus como um filho conhece sua mãe. Ouvir Deus como um filho ouve seu pai. Amar a Deus como uma esposa ama o seu marido. Eu gostaria que a gente lesse o número 4 da Constituição Apostólica Dogmática Dei Verbum, sobre a divina revelação. Aliás, vejam que esse texto que vamos ler é uma colcha de retalhos de passagens da Escritura. Depois de ter falado muitas vezes e de muitos modos pelos profetas, falou-nos Deus nesses nossos dias, que são os últimos, através do seu Filho. Não só Jesus falou coisas sobre Deus, Deus falou-nos através do seu Filho. Com efeito, enviou o seu Filho, isto é, o Verbo eterno, que ilumina todos os homens para habitar entre os homens e manifestar-lhes a vida íntima de Deus. Essa é uma grande... E, gente, como isso é bonito. Nenhuma criatura do mundo poderia jamais sonhar em dizer Pai e Filho e Espírito Santo. Se nós sabemos que Deus é Pai e Filho e Espírito Santo, é porque Ele nos abriu o seu coração. Porque só dentro do coração da Trindade é que é possível distinguir o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Jesus Cristo, Verbo feito carne, enviado como homem para os homens, fala, portanto, as palavras de Deus. Não fala palavras sobre Deus. Fala as palavras de Deus. Eu acho muito bonito porque quando a gente está com os nossos amigos, a gente não precisa falar sobre a gente mesmo. A gente pode ser íntimo falando sobre o jogo do Palmeiras. É possível. E você veja só, gente, gastar tempo junto e falar as minhas palavras, não só sobre mim mesmo, mas falar as minhas palavras e ouvir as palavras verdadeiras do outro, é o jeito de ser amigo, é o jeito de ser íntimo. Jesus fala as palavras de Deus porque ele quer ser íntimo de nós. E consuma a obra de salvação que o Pai lhe mandou realizar. Por isso, vê-lo a Ele, ver Jesus, é ver o Pai. Ver Jesus é ver o Pai. A Deus ninguém jamais viu, mas o Filho de Deus, ele nos deu a conhecer. Com toda a sua presença e manifestação da sua pessoa, com palavras e obras. Destaco isso, palavras e obras, nós já vamos voltar daqui a pouco. Sinais e milagres, e sobretudo com a sua morte e gloriosa ressurreição. Enfim, com o envio do Espírito da Verdade, completa totalmente e confirma o testemunho com o testemunho divino a revelação, a saber que Deus está conosco para nos libertar das trevas do pecado e da morte e para nos ressuscitar para a vida eterna. Não é um conhecimento de enciclopédia.
é um conhecimento de quem sabe onde bota o pé. É um conhecimento de quem sabe razões para amar. Porque o grande conhecimento de Deus não é o conhecimento que está aqui, mas é pôr em prática, por uma vida santa, o amor. Portanto, a economia cristã, e aqui uma coisa importante: economia aqui significa a relação entre Deus e os homens. Portanto, a relação entre Deus e os homens, instaurada por Cristo, como nova e definitiva aliança, jamais passará. Jamais passará. Depois dele não existe outro. E não se há de esperar nenhuma outra revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, para que, no fundo, o conhecimento de Deus, a revelação, existe para quê? Vamos ler juntos? Quando tudo lhe estiver submetido, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Revelação é para isso. É para que Deus seja tudo em todos. Porque enquanto o meu coração não estiver 100% em Deus, e enquanto Deus não estiver 100% no meu coração, ou seja, enquanto eu não for todo em Deus e Deus todo em mim, eu não serei feliz plenamente. Enquanto o mundo não for restaurado e Cristo for tudo em todos, o mundo não estará em paz definitiva. Porque é só em Cristo, só dobrando os joelhos diante do presépio, e só com Deus é que nós podemos ser plenos. Sabe, gente, há uns dias atrás, a nossa igreja matriz comprou alguns jarros de barro. Um jarro de barro consegue se encher de água sozinho? Não. Mas um jarro de barro também nunca vai estar realizado enquanto não carregar água. O nosso coração é esse jarro. Enquanto não se encher de Deus, não vai estar servindo para aquilo que serve. É por isso que Deus se revela, para ser tudo em todos. O único Deus criou a mim. Vocês já pararam? Olha, gente, isso é uma coisa importante, viu? Padre, reza para o meu filho passar no vestibular. Bem, se for da vontade de Deus. Mas se eu rezar para o seu filho, eu vou estar rezando contra outro? Não é? Mas o Deus que fez o seu filho é o Deus que fez o filho da sua vizinha. Queridos irmãos, o Deus que fez a mim é o Deus que fez a você. E é também o Deus que fez aquele que você considera seu inimigo. É um só Deus que criou a mim e criou o mundo todo, e que nos abraçará e nos abraçou com a Santa Cruz. Na cruz, ele abraçou o mundo todo eternamente. E por aquele abraço, nós também. Ninguém é abraçado se não abraça de volta. Não existe abraço de mão única. Enquanto ele está de braços abertos, e ele se revela de braços abertos para que eu abrace também. E só existe um Cristo e uma cruz. Revelar-se como Deus é isto. Quando ele for tudo em todos, esta imagem que eu coloquei aí é a imagem do Pentecostes. Porque Deus nos abraçando a partir de dentro com o Espírito Santo,
nos transforma em outros Cristos, para que a gente, sendo presença de Deus uns para os outros, possamos ser um pedacinho daquilo que vai ser no céu. Cristo sendo tudo em todos. Nós recebemos a revelação para sermos participantes da natureza divina. Em linguagem teológica é isso. Participantes da natureza divina. Em linguagem bíblica, Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor darei sentar-se no meu trono, como eu venci e me assento no trono do meu Pai. Gente, eu não estou a mais na recapitulação. Eu já dei passos. Mas de alguma maneira também, tudo isso que eu falei, o Pedro já tinha falado também, mas não é por desconfiança, é porque eu já estamos dando passos rumo ao tema de hoje. Agora, se isso tudo era verdade, quem me vê, vê o Pai, Tomé. Quem me vê, vê o Pai. Mas e depois? Felizes aqueles que acreditaram sem ter visto. Quando Jesus subiu aos céus, a sua face se escondeu de novo? Porque veja, gente, se Jesus subiu aos céus, e aquele rosto de Jesus de Nazaré, que Pedro, Tiago, João, a samaritana e até Pôncio Pilatos viram, ele está sentado no trono de Deus. Mas e agora? Ele escondeu o seu rosto de novo? Não, não e não. Se ele tivesse subido aos céus e nos deixado somente com uma mensagem bonita, prestem atenção, porque esse aqui, de certo modo, resume todo o encontro, inclusive o que eu vou falar até o final. Se Jesus, quando subiu para o céu, nos tivesse deixado apenas uma mensagem bonita, nós, o povo da nova e eterna aliança, não teríamos nada, nada, nada a mais que o povo da antiga aliança. Nada. Porque o povo da antiga aliança, qual foi a grande condenação de Jesus aos fariseus? Vocês não conhecem nem a palavra de Deus e nem o poder de Deus. Vocês estudam a Bíblia, mas não conhecem a palavra. Os fariseus transformaram Deus em uma religião do livro. E se a nossa religião fosse apenas uma religião de mensagens bonitas, não teríamos nada. Jesus teria vindo para a terra para nada. Porque antes e depois seria tal e qual. Quando Jesus subiu para o céu, ele permanece sendo o Emanuel. Emmanuel. Deus está conosco. Se Jesus subiu para o céu, ele continua sendo o Deus está conosco, o Deus conosco. Ele não veio para falar e ir embora. Ele veio para ficar conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos, diz Jesus. Afinal, ele é o Emanuel. Se ele veio, falou e foi embora, então nós somos ainda o povo da antiga aliança. Nós seríamos a religião do livro, mas não. Nós não somos a religião do livro. Uma das críticas que os ateus fazem ao cristianismo é esse, de ser uma religião do livro. Não, nós não somos. Presença de Deus
na fé viva no Deus vivo. É isso que nos faz. Fé viva no Deus vivo. Na fé, Deus está verdadeiramente presente nessa palavra da fé. Verdadeiramente presente nos sacramentos, porque quando batizamos, rezamos a missa, perdoa-se pecados, faz-se a crisma, o casamento, a unção ou a ordem, não é simbolismo só, não é mero símbolo, é verdade. Ele está presente na nossa vida, porque todas as vezes que um cristão age, é Cristo que age. E está presente de verdade na nossa oração, porque onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Vamos continuar. Dei verbum. Não mais o parágrafo 4, agora o parágrafo 8. E assim a pregação apostólica, vamos ler ali o que está sublinhado? Que se exprime de modo especial nos livros inspirados. Pessoal, o importante é a presença de Cristo. Essa presença de Cristo na fé, os apóstolos pregam. E ela está presente de modo especial nos livros inspirados. Essa pregação apostólica devia conservar-se por sucessão contínua até a consumação dos tempos, ou seja, até o fim do mundo. Como foi que Jesus prometeu? Pedro, tu és pedra, edificarei minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão. Isso quer dizer que em todos os tempos e em todos os lugares, a pregação da palavra de Deus tornou verdadeiramente Jesus presente. Porque essa pregação deve conservar-se até o fim dos tempos. Sim, ele conta conosco, mas quem vai conservar isso até o fim dos tempos é o próprio Deus. Por isso, os apóstolos, transmitindo o que eles mesmos receberam, advertem os fiéis a que observem. Aqui eu vi que o Pedro já leu com vocês essa parte, mas vamos ler até o final. Advertem os fiéis a que observem as tradições que tinham aprendido, quer por palavras, quer por escrito, e que lutem pela fé recebida de uma vez para sempre. Ora, o que foi transmitido pelos apóstolos abrange o quê? Vamos ler juntos? Tudo quanto contribui para a vida santa do povo de Deus e para o aumento da sua fé. Isso é importante. A pregação, a palavra de Deus serve para isso. Padre, mas a Bíblia diz que o mundo foi criado em 6 dias. Os cientistas dizem que teve dinossauro. Mas saber do dinossauro ajuda a ir para o céu? Não. Tudo que contribui para a vida santa e o aumento da fé. A Bíblia não está interessada se teve ou não teve dinossauro. A Bíblia está interessada numa mensagem sobre Deus. Sobre Deus. E assim a igreja na sua, o quê? Doutrina, vida e culto. Perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo quanto acredita. Eu vou ler para vocês um trecho que nós lemos na Quinta-feira Santa. Quem que veio na missa na Quinta-feira Santa? E todos, né? Segunda leitura de Quinta-feira Santa. De fato, o que eu recebi do Senhor, eu também vos transmiti.
Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo. Vocês já pararam? Falei isso na Quinta-feira Santa, mas retomo aqui. Vocês já pararam para pensar? Paulo não escreveu: O que o Senhor Jesus disse, eu transmiti. Amai-vos uns aos outros. Foi isso que Paulo escreveu? O que o Senhor Jesus me entregou, isso eu transmiti. Levanta-te e fica curado. Foi isso que Paulo escreveu? O que Paulo escreveu? Isto é o meu corpo. Porque o centro da mensagem de Jesus é o quê? A presença. A presença. Presença real. Presença viva do Deus vivo. Este é o centro. De fato, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Então agora nós podemos, eu não estou entrando no tema agora, mas é que isso que eu vou falar agora, que talvez seja aquilo que vocês viram no primeiro slide, né? Qual que é o tema de hoje? Sagrada Escritura. Agora sim nós entendemos. O que é a Bíblia? Jesus é a palavra do Pai. Como foi que Deus fez o mundo? Como foi que Deus fez o mundo? No princípio, Deus disse. Deus fez o mundo como? Por meio da sua palavra. Ou seja, mostrando o seu rosto de amor. Por isso que a criação fala de Deus. Porque a criação foi feita por meio da palavra de Deus, que é o Filho. Jesus, o Filho de Deus, a palavra do Pai, que criou o mundo no início, deu ao homem o sentido da vida. O que tem em Êxodo capítulo 20? Os 10 mandamentos. Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Deus disse, não matarás, e assim se fez? Não, né? Porque enquanto a luz não tem liberdade, a palavra de Deus que mostra o rosto do Pai mostrou a sua bondade na luz e mostra a bondade de Deus em você. Quando você ouve a palavra, guarda no coração e coloca em prática. Porque quando a palavra fala, não matarás, e eu não mato. Quando a palavra fala, honrarás o teu pai e tua mãe, e eu honro, a obra de Deus se manifesta. São Paulo resumiu isso dizendo: as boas obras que Deus de antemão preparou para que nós realizássemos. E ele preparou muitas que a gente não realizou, toda vez que peca. Mas toda vez que você ouve a palavra de Deus, ama e põe em prática, a mesma palavra que no princípio mostrou a sua bondade, fazendo a luz, mostra a sua própria bondade por meio das suas mãos. Porque é isso que você é. Colaborador de Deus na obra da criação. Essa mesma palavra que criou o mundo e deu um sentido da vida, se fez carne em Jesus e permanece conosco até o fim dos tempos. Jesus é Deus conosco e permanece na sua igreja. Por isso, queridos irmãos, a Bíblia não é um livro enigmático. A Bíblia não é um livro para a gente questionar a igreja. E falo isso com toda franqueza, seriedade e também carinho. Se aqueles que Jesus escolheu desde o início, por 2000 anos, leram a Bíblia, eu, com 2 minutos, lendo 2 versículos, será que é a mim, um tarde Marcos Vinícius, que Deus vai garantir
aquilo que pessoas que derramaram o seu sangue por ele então não tiveram? Eu acho que comigo não. Jesus continua presente na sua igreja. Lembra que ali nós lemos que Deus se manifestou por meio de gestos e palavras. Fala conosco pela palavra da fé. Age em nós pelos sacramentos. Na Sagrada Escritura, Deus nos fala. Na oração, nós falamos a Deus. Nos sacramentos, Deus age em nós. Na nossa vida, nós agimos com Deus. E se é verdade o que Jesus falou em Mateus capítulo 25, todas as vezes que fizestes isso a um dos meus menores, como é? Foi a mim que o fizestes. Nos sacramentos, Deus age em mim. Na vida de caridade, eu ajo até sobre Deus. Por isso, gente, a Bíblia, tudo isso, eu não me desviei do assunto. Não me desviei do assunto. Padre, você deu uma volta enorme para chegar em onde? Não, eu não dei uma volta enorme. Mas é que eu comecei do começo. A Bíblia não é apenas um livro que fala sobre Deus. Se a Bíblia não for um livro destinado, a palavra teológica é mística. A palavra do nosso dia a dia é intimidade com Deus. Os fariseus conheciam a Bíblia. Os fariseus conheciam a Bíblia, mas não tinham intimidade com Deus. Crucificaram o filho dele. Os demônios conhecem a Bíblia, mas não têm intimidade com Deus. Tudo isso que eu disse, gente, é porque a Bíblia não é apenas um livro que eu estudo para ser mais que os outros. A Bíblia não é um livro que eu estudo para entender o coração de Deus, porque esse meu cérebro de galinha nunca vai entender a cabeça de Deus. O seu pode ser que entenda, então, né? Mas o meu não vai. A Bíblia é um livro que, se não servir para o coração se encher de amor por Deus e pelos irmãos, então a Bíblia está sendo profanada. Profanada. Aliás, no início desse ano, nós tivemos uma decisão a tomar. Vamos fazer um curso sobre a fé ou um curso bíblico? Primeiro sobre a fé, depois o bíblico. Se Deus quiser, ano que vem. Porque ler a Bíblia sem fé é profanação. Vocês podem ver nos evangelhos, Jesus não usa os milagres para fazer ter fé. A fé é requisito do milagre. Na nossa vida, Jesus não usa a Bíblia para fazer ter fé. A fé é requisito para chegar perto da Bíblia. E a fé vem pelo ouvido. Por isso que Paulo diz: como acreditarão se não houver quem pregue? Como acreditarão se não houver quem pregue? O Papa Paulo VI, quando estava voltando de uma viagem para a África, agora eu não lembro se era na Nigéria ou na República Democrática do Congo, depois eu procuro, isso é referência. No avião, um repórter perguntou para o Papa Paulo VI: Papa, agora que tem o rádio, por que precisa ainda enviar missionários para a África? E o Papa respondeu: porque o Evangelho tem um meio de comunicação: a pessoa humana. A Bíblia, gente, já vamos falar mais sobre a relação, mas isso não bastaria. Bastaria imprimir um monte de Bíblias e sair jogando, que nem lista telefônica antigamente. E daí não precisaria pregar. Não precisaria nem o Padre Marcos, nem o seminarista Pedro estar aqui pregando.
Não precisaria abrir a igreja, não precisaria ter homilia, nem rezar missa. Não precisaria de nada disso. Bastava imprimir um monte de Bíblia e entregar uma na frente de cada casa. Mas a palavra de Deus, a palavra da fé, chega de coração para coração. Não é que não tem nada a ver com a Bíblia. Claro que tem a ver com a Bíblia, mas a Bíblia serve para isso, para esquentar o coração. Porque se a Bíblia não servir para fazer amar mais a Deus e ao próximo, então a Bíblia está sendo profanada. E a Eucaristia também. A fé viva no Deus vivo foi escrita na Bíblia e foi anunciada na pregação da igreja. O Pedro falou muito bem. Não é que está metade na Bíblia e metade na tradição. 100% na Bíblia e 100% na tradição. Só que uma sem a outra não existe. Não existe igreja sem Bíblia. Mas também não existe Bíblia sem igreja. Quem foi que disse que livro está dentro e que livro está fora? A igreja. Quem foi que escreveu a Bíblia? A igreja. E antes de existir a Bíblia, já existia a igreja, porque os apóstolos pregavam. Existe um só Deus, um só Cristo e um só Espírito. O Pedro falou também muito bem. Deus que se revela, a revelação vem de cima para baixo. E a nós cabe a obediência da fé. A obediência da fé não é só fazer o que Deus manda. A obediência da fé é se colocar diante de Deus e adorar o Deus que me fez. Porque inventar um outro Deus é idolatria. A Bíblia serve para isso, para evitar a idolatria. Porque lendo a Bíblia, a gente não lê a Bíblia tanto para saber o que os outros fazem de errado. A gente lê a Bíblia para saber onde Deus queria me amar mais e eu não estou deixando. A Bíblia não é para ser um chicote na tua mão, porque, padre, mas nós somos profetas. Somos sim. Mas ser profeta não é ficar berrando aos quatro ventos com toda a raiva do mundo. Ser profeta é anunciar Deus, e Deus é amor. Não é ser conivente com o mal, mas é amar a Deus e amar o próximo. Isso é ser profeta. Nós estamos unidos em Deus e por isso unidos entre nós. E é para isso que serve a Bíblia. A Bíblia é uma pedra de toque que lida dentro da igreja, nos aproxima sempre do Deus que não muda. Porque por mais que as coisas deste mundo mudem, Deus não muda. E é por isso que lendo a Bíblia nós descobrimos sempre coisas novas. Porque Deus não mudou. Mas se nós mudamos, nós descobrimos coisas novas sobre nós. E redescobrimos novamente aquelas maravilhas que Deus fez no nosso passado e elas nos ajudam a caminhar para o futuro. Levanta a mão aqui quem tem mais de 15 anos de casado. Não precisou olhar para trás muitas vezes para ver o que é que a gente jogaria fora se desistisse agora? Porque às vezes dá vontade de desistir, né? Sim, já tiveram, eu sei que tiveram. A Bíblia é aquilo que nos coloca em contato não com uma lição de história, mas com a minha família, que antes de mim teve uma experiência de Deus. E é com esse Deus que eu também terei essa experiência. A Bíblia é um elo de unidade entre nós e Deus e entre nós. Por isso que se a Bíblia é um instrumento de divisão, então ela está sendo profanada. Porque se o objetivo da revelação é que Cristo seja tudo em todos, e não só no Cristo seja tudo no grupo dos que eu gosto. Cristo seja tudo em todos. Então a Bíblia é o elo da unidade entre nós e com Deus.
um só Deus, um só Cristo e um só Espírito. Por isso, a Bíblia é o instrumento da união com Deus. Olha, é importante estudar a Bíblia, muito, muito, muito. Mas não é o principal. O principal da Bíblia é a leitura orante e a leitura da Bíblia nos sacramentos, na igreja, na missa, no batismo, na unção dos enfermos. Esses são os principais, porque é ali que nós não separamos o amor e a Bíblia. É na leitura orante da palavra e nos sacramentos que nós não separamos o que Deus diz e o que Deus faz. Porque na missa Deus diz e faz. Na leitura orante Deus diz e faz. O estudo bíblico é vital, mas sozinho não basta. Sem leitura orante e sem a leitura nos sacramentos, a Bíblia não serve para nada, mesmo que seja estudada. Porque os fariseus também estudavam a Bíblia e receberam de Jesus essa condenação. Vocês não conhecem nem a Escritura, nem o poder de Deus. Na missa nós conhecemos a Escritura, porque ouvimos Deus falar. E na missa nós conhecemos o poder de Deus, porque Ele faz maravilhas entre nós, em cima desse altar e nos nossos corações. E a Bíblia também é um instrumento de união entre nós, porque une todos a Deus, porque é regra de fé e porque faz o amor crescer. Então, isto aqui é a Bíblia. A Bíblia é um álbum de família. Lá em casa tem uma caixa, porque eu sou velho. Eu sou da época em que a gente tirava foto num filme de 12, 24 ou 36 poses. Quando eu era bem miúdo, ainda com um flash de 4 que rodava, porque aquele flash queimava um filamento metálico de sódio, se não me engano. Eu sou velho. Aí lá em casa tem uma caixa de fotos que a gente mandou revelar. Se vocês chegarem lá em casa e pegar... Bom, vocês me conhecem, então alguma coisa vai sair. Mas se qualquer um, sei lá, da Patagônia, pegar aquele álbum de fotos e ver, não vai ver nada. É só foto de um monte de gente feia. Eu acho bonitos, mas ele vai achar feio. Agora, quando eu abro com o amor que eu tenho pela minha família, aquilo ali faz maravilhas. Abrir a Bíblia só com a cabeça é um camarada da Patagônia vendo foto do Padre Marcos. Abrir a Bíblia com o coração e em família é abrir um álbum de fotos antigas e perceber que eu tenho uma história que é maior do que eu mesmo. Aliás, tomem cuidado quando a gente abre esse álbum de famílias para ficar nutrindo ódio por aqueles que estão ali. Porque quando a gente abre a Bíblia para nutrir ódio, quando a gente abre a Bíblia para nutrir divisões e separações, a Bíblia está sendo profanada. É como aquela moça que abriu o álbum e rasgou todas as fotos do ex-namorado. Cuidado. Se a Bíblia servir para nutrir divisões, ela está sendo profanada. Eu gostaria só de falar agora para vocês, estamos nos encaminhando para o final. Ainda não deu 1 hora. No meu deu 51 minutos. Mas é verdade que já deu 8 horas, né? Está dando 8 horas agora. Leitura orante da palavra de Deus. Esse aqui é um modo, tem outros. Mas esse aqui é o modo clássico. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Talvez enquanto você estiver indo para o trabalho, ou talvez enquanto estiver
Não sei. Pode ser o evangelho do dia. Pode ser outro texto? Pode também. Mas pode ser o evangelho do dia. Em 3 anos vai ter feito pelo menos 2 vezes cada evangelho. Esses 4 passos são os centrais, mas tem uma porta de entrada e uma porta de saída. Porta de entrada, pedir a luz do Espírito Santo. Porque diz Pedro, toda palavra da Escritura é inspirada por Deus e por isso não é objeto de interpretação pessoal. Porque foi o Espírito Santo que falou. E o Espírito Santo não é propriedade de um tar de Marcos Vinícius. O Espírito Santo está na sua igreja, por isso eu permaneço nela. Primeira, a porta de entrada, pedir a luz do Espírito Santo. Primeiro passo, leitura. Uma leitura calma e atenta. Se puder repetir, melhor. E se puder repetir 2 vezes, melhor ainda. Não, por isso que não precisa ser o evangelho do dia todo, pode ser apenas um trecho. A ponto de quase decorar aqueles versículos. Mas não decorar por decorar, mas para ter no coração. Leitura. Depois, meditação. Sim, coloque a cabeça para funcionar. Mas não no que você iria falar para a sua vizinha. A sua vizinha não está fazendo a leitura orante. E Deus tem como falar com ela. Medite sobre a sua vida. Uma pergunta que eu gosto de falar, isso é coisa do Padre Marcos, tá? Mas é uma pergunta que eu gosto de fazer. Onde está o amor de Deus nesse texto? Mas também é bom perguntar: onde Deus gostaria de estar me amando e não está amando porque eu não estou deixando? Deus gostaria de estar amando o Padre Marcos se ele parasse de fazer aqueles pecados que vocês conhecem bem. A meditação não é para a gente escrever um tratado sobre o texto. A meditação é para entender o que esse texto está dizendo para mim. Não para minha vizinha, para mim. Onde está o amor de Deus? E onde Deus gostaria de estar amando e ainda não estou deixando? Depois, a parte principal, a oração. Falar a Deus. E não se preocupe, Deus não quer que você fale assim, com vós sois, ó, excelso. Tudo bem, pode. Na liturgia é bom que a gente faça isso, porque Deus é Deus e Ele merece capricho. Mas faça a oração com o coração livre. Fale a Deus. A oração não é tanto as palavras que a gente pronuncia, mas os afetos que a gente eleva. A oração não é tanto de palavras, mas de coração. Se o seu coração consegue elevar um afeto a Deus, você orou. E se o seu coração consegue derramar uma lágrima para Deus, você também orou. E por fim, contemplação. Contemplação aqui não é ficar fazendo om. Não. A contemplação é porque quando eu amo Deus, eu vejo Deus, o mundo, os outros e a mim mesmo de uma outra maneira. A contemplação aqui é enxergar o mundo e a vida com os olhos de Deus. E os olhos de Deus são olhos de misericórdia. E por fim, a porta de saída, a ação. É bom a gente fazer propósitos. Ajuda a gente a não cair na mesmice da vida de fé. Próximo encontro, o Pedro também confiou a mim, também sobre Bíblia. No próximo encontro, o tema vai ser o Antigo e o Novo Testamento. E algumas coisinhas a mais, conforme
conforme formos encaixando, tá? A minha preocupação não é tanto que vocês, lendo a Bíblia, consigam grandes teologias. Se vocês quiserem grandes teologias, compra um livro de São João da Cruz e leia. Ele já fez isso para você. Compra o Catecismo da Igreja Católica e leia. Já fez isso para você. O mais importante é que você leia a Bíblia e consiga. Como é que estava escrito no Evangelho de ontem? Por acaso não ardia o nosso coração quando ele nos falava e explicava as Escrituras? É para isso que serve a Bíblia. Não para se sentir bem, embora a gente se sinta muito, mas para estar com o coração ardendo em Deus. Ardendo de amor por Deus, ardendo de amor pelo próximo, ardendo de alegria por ser amado, ardendo de compunção por ser pecador, ardendo com o desejo de ver a Deus, ardendo também com a presença do próprio Deus, porque nós temos a sua palavra. Amém? Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor nosso Deus, te agradecemos, porque revelas o teu rosto de amor e misericórdia. Quando estávamos perdidos, tu nos amaste até o fim. Lavaste nossos pés e os beijastes. Nos amparas com teu braço todo-poderoso e nos aqueces o coração com teu espírito. Esteja sempre conosco, Senhor. Fica conosco nos caminhos desta vida, para que possamos estar contigo também na vida eterna. Amém? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.